Cara, e esses caras aí, eles são obrigados a ser tudo lisinho assim? Não pode ter cabelo? Mas imagina pro árbitro julgar um físico peludo. Então, mas É aí esquisito, né? Mas aí os caras Você fazem. tá querendo ser competitivo, É, nesse tá evento, né? pensando? Não, tô pensando em mim aqui, que eu sou peludo, tá ligado? Sim. Eu ia ter que curtir uma cera, não ia? Um laserzinho. Mas poderia já, independente de Ou competir. uma ou não. maquininha, Por quê, vai. pô? Mulher não gosta de jogar em gramado alto, não, cara. Não, que mulher que tu tá falando? Não, sei lá, mano. A bola não rola, pô. Mas então os caras é necessário. Porque, bom, se os caras pintam o corpo pra aparecer o músculo lá, o pelo atrapalha. Mas o Julião, por exemplo, que viemos aqui no podcast, o Júlio, ele só faz essa depilação no dia da competição. Ele passa o ano inteiro peludo porque ele disse que a mulher dele gosta dele peludo. Deixa. Inclusive, ele contou uma história aqui. Vou ter que contar aqui algo. Vou ter que contar pra galera. Conta aí. A coisa que a mulher do Júlio mais gosta é quando ele chega da academia suado e azedo. Aí ela falou que o que ela mais gosta é de ficar se esfregando no sovaco dele. Ô, Janzão, a ideia era ser um papo saudável. E né? e o sovaco tem que ser peludo. Cara, pior que ela falou isso num podcast ao vivo. Né? Tá aí, né? Tu é assim, E o Gão? pior é que eu tava comendo na hora que ela falou isso. Sabe como eu conheci o Renato? Por causa do ódio do Júlio. É mesmo? É. Nós éramos inimigos mortais. Não, eu lembro dessa história. Vocês falaram isso aqui? Falaram. O que acontece? Eu não conheci o Renato porque hoje o Renato ele é a referência. Mas na época ele tinha uma mídia boa, era um bom comunicador. Hoje ele é a referência. E eu era atleta do Júlio, né, cara? E, pô, o Júlio foi importante, assim, numa fase da minha vida gigante. Depois eu falo disso, assim, foi um pai mesmo, né? E o Júlio tem essa coisa muito da lealdade, né, cara? Então, assim, pô, você tá na bala estrintinha, você tem que ser leal, você tem que ser tal. Eu falo, não, é nóis, tamo junto, beleza. Aí um dia, cara, eu não lembro, um vídeo que você falou de canela. Algum negócio, um cara perguntou da Pode canela. ser. Perguntou da canela pra você, alguma Sim, coisa esse assim. cara se suicidou. O cara que perguntou? O Thiago Canela se suicidou. Misericórdia, enfim. Caralho, Que Deus o tenha. que trágico. Não, foi um vídeo que um cara Por foi... causa do vídeo? Não. Não, a história da Canela é o seguinte, eu tava num parque público aqui de São Caetano, o Parque Chico Mendes. Parque Chico Mendes. E eu gravava vídeos, e aí eu chamei a galera e falei assim, pessoal, é o seguinte, vou estar no parque, quem quiser, vamos fazer uma roda lá de bate-papo. E eu coloquei o vídeo pra gravar. E aí, o pessoal fazendo perguntas e respostas sobre nutrição, treino, essas coisas. Aí veio um rapaz, entre todos, assim, se afastou e falou assim, ó, eu quero que você pare de mentir e fale a verdade. Aí eu O fiquei cara assim, chegou impactado, chegando, tipo, né? tirando ele. Aí entendeu? ele falou assim, por que você não fala logo o segredo guardado às 7 chaves do fisiculturismo? O segredo que faz a mudança no corpo de vocês. Falei, caraca, velho, de que hormônio que ele vai perguntar, do que suplemento, de que... Aí eu falei assim, tá, pode perguntar. Fale pra gente sobre o segredo da canela, o segredo dos atletas guardado às 7 chaves. Canela? Foi. Aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, deve ser tão bem guardado que nem a mim contaram. Tipo, cara, o atleta, um cara com 120 e tantos quilos, que nem aquele cara. Você falar pra mim que ele ficou grande porque comia canela, cara, Não, mas na é um pouco de verdade... ingenuidade, né, você achar isso. Só que, o que ele queria ali, dentro do universo dele? Existem alguns estudos que ligam a canela por questões insulínicas, a questão do estímulo da insulina. A insulina é um hormônio que o seu pâncreas produz para regular sua glicemia sanguínea, mas ela é um hormônio anabólico. A insulina é capaz de pegar a glicose, carregar ela para dentro do seu tecido muscular. Então você fica mais forte e com a musculatura mais preenchida. Mas É só um pouquinho. Mas o que eu... E aí acabou viralizando no meme, isso aí chegou lá nos Estados Unidos, Carlão, lembra? Mas não foi nem por isso, foi porque Não, o cara é que eu foi tô muito só- arrogante. É, Não, ele foi. O cara quis chegar assim, desprezar. E eu não conhecia o Renato, nem tinha ideia de quem era ele. E ele falou de uma forma educada, mas tipo, 3 tapas na cara. Aí eu, gostei desse cara. Postei do vídeo. Falei aí, ó, para as pessoas aprenderem a ser humilde. Cara, o Júlio, na época, demorava uma vida para responder. Ele nunca, assim, na hora, assim, cara, eu coloquei o vídeo, não deu 2 minutos, ele, tio. Áudio ainda, eu, oi, e aí? Nunca te pedi nada. Tira aquele vídeo agora. Aí eu, que vídeo? Do cara da canela. Aí eu falei,
Mano, o que eu fiz, velho? Aí o que foi? Não gosto desse cara, que não sei o que e tal. Que cara? Renato Cariani. Eu falei, mas o que ele te fez? Tira. Eu falei, tá bom, tirei. Aí, enfim, é uma coisa que só ele sabe, ninguém sabe até hoje, entendeu? Fala, cara, não gosto desse cara, não quero que você fale, nunca te pedi nada, não quero que você fale desse cara, porque tive meus problemas com ele até hoje, não bico esse cara, não gosto desse cara. Falei, ah, tá bom. E eu não sou daqueles caras, ah, mas o que foi? O que foi? Cara, cada um com seus problemas. Dane-se. Beleza. Cara, passou um bom tempo. Eu dava aula na Bluefit. Quem que me aparece lá todo bonitão de óculos elegante? Renato, com o antigo patrocinador dele. Aí tal, e cara, e o Renato chegava dando oi pra todo mundo, assim, né, e tal. E deu oi, tava dando aula pra 2 alunos meus. Oh, tudo bem, beleza. Só que aí eu nem me liguei que era o cara da canela. E foi. E aí, Cara da canela. não, aí, beleza, ele chegava, gravava e tal, aí passou essa rotina dele vir e dar oi. Cara, aquilo que eu te falei, na época todo mundo era fechadão com o Júlio. O Júlio, mano, você deu oi pro meu inimigo mortal? Aí eu, mano, quem? O cara da canela, o Renato Cariani. O Júlio é mimizento, hein? Meu Não, Deus. você não tem noção. Não. O cara é mimizento, velho. Não, o Júlio era muito apegado. Aí eu falei, não, mas ele falou, não, meu, não quero, pô, é nós ou não é? Falei, não, é nós, tudo bem. Cara, aí o Renato, ele chegava, aí tipo, eu dava aula pra um médico e um empresário lá, e o Renato chegava, tudo bem, cara, eu lembro o primeiro dia que eu vi esses caras aqui, hein? Como o shape dos caras mudou, parabéns, que trabalho. Ele nem me conhecia. Aí ele foi e eu fiquei, pô, será que o cara é tão cuzão assim, mano? O cara foi tão educado e tal, beleza. Nisso, o Renato começou a despontar. Beleza. Aí, acho que amigos em comuns, né? Falaram que eu tinha uma ligação forte com o Júlio e tal. O Renato um dia chegou em mim, pô, cara, tudo bem? Pô, conversa com o Júlio lá, cara. Eu queria resolver. A gente tem uma situação no passado que não é legal. E nisso eu nunca falei pra ele que o Júlio, tipo, não quero. Queria resolver com ele, sabe? É uma situação desconfortável, porque na época a Max Titânio também gravava lá. Então, gravava o antigo patrocinador e a Max. Júlio e Cariani, no mesmo lugar. Era muito engraçado, mano. Porque todo mundo sabia, os caras mal tem... Os dois entravam no banheiro. Ixi, agora. Vai lá, corre. Você falou, nada, rapaz, cada um com seus problemas. Oxi, tô correndo. Aí o Renato assim, não, cara, conversa lá. Eu chegava no Júlio assim, o Júlio? E eu falava assim, mano, não é possível. O que esse cara fez? Chegava, ô, Júlio, pô, o moço lá pediu pra conversar. Nem fudendo. E eu não quero você perto dele. Falei, caramba. Só que ele era tão educado comigo, mano. Ele elogiava meu trabalho. Falei, isso aí fideliza, né, mano? Pô, precisava ganhar dinheiro, né? Aí, beleza. Aí, cara, foi passando o tempo. Aí eu fui agraciado por entrar na Max Titânio. Aí eu não lembro uma situação que a gente teve lá que o Renato um dia conversou comigo. A gente parou pra conversar lá, ele ficamos trocando uma ideia. Aí ele falou, cara, mas o mundo dá voltas. Um dia, quem sabe, a gente não vai trabalhar junto. Você lembra disso? Lembro. Aí, beleza. Aí veio pro irmão. Mano, começou a rolar as fofocas lá na Max. Eu acho que o Renato vai vir pra Max. Ah, nunca, não. Ah, tá forte, falaram que ele vai pra Max. Não é possível. Pô, beleza. Um dia me marcam uma reunião lá em São Paulo. Pessoal, o Lucas, pessoal do marketing. Pessoal, vamos ter uma reunião com todos os atletas, não sei o que, tudo bem. Rapaz, quando eu cheguei lá, dei de cara com quem? Com ele. Ele foi contratado pela Max. E nisso, o Júlio tinha sido avisado da reunião, mas não tinha sido avisado dele. Eu falei, nossa, mano, o pau vai torar, velho. Aí eu entrei, o Mauricião daqui? Mauricião, gente boa, ele... Ô, nego, o Júlio tá sabendo? Eu falei, não. Mas você acha que... Eu falei, vai, pode ter certeza que vai. Aí eu mandei mensagem pra ele, falei, cara, eu não sei se te avisaram, mas o Renato tá aqui. Ele não visualizou. Ele subiu, o que ele fez? Quando ele subiu lá. Cumprimentou todo mundo, não cumprimentou a mim. Pulou. Tipo assim, ó, pensa que ele tá aí no meio. Ele cumprimentou o Monark, pulou o Renato, cumprimentou você, foi. Cara, aí eu sei que foi tão engraçado, porque ficou visível a tensão, todo mundo assim, né, cara? Mas aí o Renato, o Lucas lá, que é o responsável do marketing, diretor, passou a palavra pro Renato. Olha, pessoal, tá todo mundo aqui pela situação, perguntando como que vai ser possível. Todo mundo sabe que eu tenho um problema com o Júlio. Não vim aqui para apagar o brilho do Júlio, não. O Júlio é um excelente treinador. Ele tem o seu papel na Max. Eu vim aqui para somar, para melhorar. E não sei o que lá. Aí começou uma discussão paralela. Aí o Júlio,
vocês estão reclamando e eu que vou ter que aguentar esse cara aí, ó. Ter que ficar olhando pra ele. No meio da reunião? No meio. Caralho. Eu fiz um discurso ético. Eu fui chamado para me apresentar e eu fiz um discurso ético porque todos sabiam do meu problema pessoal com o Júlio. Eu falei assim, ó, eu não vou permitir que questões pessoais influenciem no trabalho e eu reconheço todo o trabalho que o Júlio vem fazendo pela empresa e pelo fisiculturismo, e é um grande trabalho, e admiro ele por isso. Um discurso, acima de tudo, ético, mas também político, né? Do tipo, ó, vamos trabalhar em paz. Só que ele não olhava para mim. Eu falava isso e ele estava aqui, ó. E eu ali na frente. Só que durante a reunião, houve uma discussão ali entre dois atletas, né? Um detalhe, ele virou e falou assim, cara, você está reclamando o quê? Do que você está reclamando isso aqui? E eu que vou ter que aguentar esse cara aqui, ó. Eu vou ter que aguentar esse cara aqui, ó, na minha frente. E o pior é que ele fez assim, ó. Assim, eu vou ter Uma que aguentar isso aí. ênfase, assim, mas ó, aí eu respirei. É maneiro. Aí eu falei assim, aí eu respirei, aí todo mundo ficou olhando, eu falei assim, é verdade. E você vai ter que me aguentar porque eu vim para fazer o que você não conseguiu fazer. Eu vim para fazer um trabalho que você não conseguiu fazer. Porque se você tivesse feito o seu trabalho bem feito, eu não estaria aqui. Caralho, Então, sabe? como você não conseguiu fazer o trabalho, tiveram que me contratar para fazer esse trabalho. Então, realmente, você vai ter que me aguentar. Briga. Não tinha, meu. Eu saí da reunião, liguei para a diretora e falei, ó, não vou ficar. Ele saiu da reunião, ligou para a diretora e falou que não ia ficar. Aí a menina virou e falou assim, né? Eu falo menina porque a Mariane, que é a nossa chefe, ela tem 35 anos de idade. Hoje. Ela virou e falou assim, pô, que beleza. Então agora não tem nenhum dos dois, né? Cara, mas isso foi, isso não, foi... foi legal porque assim, eu conheço o Júlio há 8 anos, cara. 8 anos. Eu tive fases pesadas da minha vida, de cabeça ruim, de situações, enfim, que ele foi pai. Ele tem essa fama de pai, porque realmente ele tem atitudes que justificam essa fama. E eu falei pra ele, inclusive, depois de toda essa situação, no começo realmente foi desconfortável para ambos, né? Porque o foco principal era a empresa. A Max Titânio precisava ter esse crescimento. Ela precisava ter uma ascensão de mídia e uma ascensão do que realmente a marca é. E o Renato, ele é muito bom nisso, né? Puxando o saco dele. Ele sabe trabalhar. E a Max precisava disso. Só que o Júlio tinha outras funções que sobrecarregou. E ele também tinha o desejo de competir, cara, ele era cheio de lesão, enfim. Quando as coisas foram melhorando, o Muzi, que foi o intercessor, ele tinha ligado para mim um dia e falou assim, cara, a gente tem que resolver essa questão do Renato e do Júlio para eles trabalhar junto. Eu falei, eu vou dar minha opinião. Eu acho impossível. Ponto. Foi o Muzi que uniu a gente, sabia? Aí teve um dia que eu tava em casa, o Muzi... Mas é impressionante como a história da malhação, dos vídeos, da mídia de fisiculturismo, de maromba, eu sei que tu não gosta, mas essa mídia, ela é, pelo menos no Brasil, ela é profundamente permeada por esses 3 personagens aí. Sim, né, sim. Ó, Profundamente. eu vou dar a minha opinião, né? O Muzi me ligou um dia, falou, cara, resolvi o problema entre o Renato e o Júlio. Aí, o quê? Resolvi. A minha visão, porque eu só convivia com o Júlio, tá? O Júlio, assim, teve fase da vida dele que ele foi muito prejudicado por amizades. Mas muito. Porque o Júlio tem um coração gigante. Então ele muito ajudou e muito se ferrou. Eu não sei o que aconteceu entre os dois. Nem quero saber porque é deles. Mas, na minha visão, sabe muito mimimi, aquele telefone sem fio? Olha, fulano falou, não sei o quê. Vou dar um exemplo assim. Ficou sabendo, porque isso eu já ouvi. Eu ouvi falar que o Renato falou isso de você, não sei o quê, não sei o quê. Porque chegou um momento que o Júlio tinha a turma dele e os seguidores dele e eu tinha a minha turma de seguidores, porque começou a se tornar pública a nossa rivalidade. E aí começou a virar uma rivalidade mesmo. E aí, às vezes, a pessoa, para poder chegar em você e conquistar sua amizade, ela pode, de repente, falar que o seu inimigo disse algo e ela vem como vendendo isso como uma verdade para se aproximar de você. Quando houve esse conflito entre a gente dentro da empresa, o Muzi, que tinha uma amizade muito grande com o Júlio e também já me conhecia, tinha uma certa amizade comigo, tinha uma maior com o Júlio, mas tinha comigo,
Ele chegou para a dona da empresa e falou assim, ó, me dá a chance de tentar resolver isso. Que eu vou colocar isso como um propósito de vida. E aí ele foi conversando com o Júlio, foi conversando comigo, foi conversando com o Júlio. Quando ele conseguiu juntar a mim e o Júlio para uma conversa, e que isso sirva de exemplo para a galera que está assistindo. Cara, se você tem uma diferença com alguém, você precisa acordar um dia e ter a coragem de ligar para essa pessoa e falar assim, cara, mesmo que você me xingue, eu vou até você, a gente vai conversar. Você acredita que há 16 anos de rivalidade, 16 anos de rivalidade, foram resolvidos em 30 minutos de conversa? Porra, eu acho foda demais. Caralho, 30 minutos? Demorou 30 minutos, não foi Paulo mais Luz que devia isso. tentar... O Maurício estava... pastor, o Maurício algo estava. assim. Mas sabe o que eu e o Júlio descobrimos? Que 98% da minha mágoa e da mágoa dele não era verdade. Eram coisas que as pessoas haviam dito e que nós não dissemos, mas que elas disseram para, de alguma forma, se beneficiar com a nossa briga. Então, ficou para mim um aprendizado, e fica para a galera também que está acompanhando um aprendizado, o seguinte. A pior coisa que você tem é não resolver uma questão. Porque quando você não resolve essa questão, essa pessoa faz muito parte da tua vida. Nem que você, de repente, não queira mais que ela faça parte da tua vida. Mas tem que já ficar. Cara, deixa ele falar. Tamo resolvido? Tamo. Ó, vamos continuar sendo amigo? Pô, não, mas estamos resolvidos, acabou. E quando você fala assim, e aí, fulano, tudo bem? Mas ela não vive, ela não faz mais parte da tua vida. Porque se você... O Júlio falou pra mim, Renato, eu tive que fazer terapia por conta da nossa briga. De tamanho rancor que isso gerou nele. Sim. E cada um é de um jeito. A mim não tinha gerado. Aí você fala assim, Renato, talvez o que você fez... Não. O nosso conflito era um conflito de ideais que não estragou a vida dele nem a minha. Era coisas que a gente discordava totalmente que fez a gente brigar. Legal? Beleza. Mas era mínimo. Só que ele foi impactado de uma forma e eu fui de outra. Tanto que quando eu fui reencontrá-lo, que foi em 2016, ele estava de costa, eu abracei ele. Pô, faziam 14 anos que eu não via. Abracei ele, brinquei com ele, e aí eu percebi que ele ainda não havia esquecido. Porque quando eu abracei e brinquei ele, ele virou e fez assim para mim. E aí? E virou de costa. Eu falei, ixi. Falei, tá bom, depois a gente conversa, Júlio e tal, tudo. Ele... Aquilo para mim já não existia mais, mas para ele existia. Só que do dia que a gente se encontrou para frente, as pessoas ao redor foram alimentando isso. Aquelas pessoas más que vão trazendo isso para poder se beneficiar de alguma forma. E isso é muito ruim. Era benefício para isso que eu Às te vezes falar. você nem tem o problema com a pessoa. Ou o seu problema, às vezes, é até pequeno. Você fala assim, pô, o cara pisou na bola. Mas, às vezes, as pessoas vêm falar tanta merda no seu ouvido e vice-versa, que aí esse problema ele já não é mais pequeno. Ele fica enorme. Porque você vai se alimentando disso. Pô, desgraçado, cara. Puta cara ingrato. Eu não acredito que ele falou isso de mim. Pô, não acredito que ele falou isso. É mesmo que ele falou, puta, desgraçado. E, às vezes, ele nem falou. Mas as pessoas adoram. É natural, inerente ao ser humano, né? Como ele gosta, né? Se você pegar uma pessoa na rua... mendigando por dinheiro ou por comida, você passa e despreza. Agora, você pega uma pessoa na rua atropelada, destroçada, toda arrebentada, enche de gente. Porque na natureza do ser humano, ele se sente aliviado e até com certo prazer em ver alguém mal, alguém ruim. Porque ele olha e fala assim, é ele, não sou eu. É verdade. Isso entra Você no nível nem de ser amizade também. Porque, vou te dar um exemplo. Quantas vezes vocês não saíram em impasse por causa do trabalho, mas... A gente tem uma moeda pra isso. Entendeu? Aí vamos... Como é que é a moeda? Mas quando a gente não consegue decidir sobre caminhos, dois caminhos que cada um diverge, a gente joga uma moeda. Mas esse impasse já gerou conflito? Conflito entre vocês? Não. Por exemplo, então imagina assim, uma pessoa avulsa chegar e falar pra você, eu sabia que o Monark falou isso de você? Você vai falar, duvido. Você nem vai dar corda, mas se chega um amigo, que era o que acontecia com o Júlio. O Renato falou isso de você. Ele não vai tirar dúvida com o Renato. Renato, você falou isso de... O amigo
já tem credibilidade suficiente para ele falar. Sim, então é verdade. O Renato falou isso mesmo. Então, assim, esse era o problema do Júlio na época. Ele tinha muitos amigos que... Eu falo porque eu convivi com ele 8 anos. O Renato sabe disso. Convivi. Tive meus altos e baixos como pai e filho. Hoje não trabalhamos mais juntos e isso fortaleceu muito a nossa amizade. E eu falo, dentro desses 8 anos, hoje, é a melhor fase da vida dele, cara. Como comunicador, como treinador, como atleta, que ele competiu, realizou o sonho dele. Como homem. Cara, ele tá falando de filho, cara. Você falava de filho pro Júlio, sai fora, nunca, né? E aí quando vem um balestrinzinho... O cara já fica todo... Você entendeu? Então, assim, eu vejo que... E é o que ele falou. O Júlio, ele tinha essa questão de rancor muito grande, assim. Era aquilo. Se ele pegou rancor de uma pessoa, brother, esquece. Esquece. Hoje não. Hoje... Bom, né? Eu olho pro Júlio e eu percebo algo... Você sente uma coisa mais gostosa, agradável cara, nele, o cara né? É gente boa pra caralho. Mas ele é. Ele fala assim mesmo, ele fala devagar, ele fala baixo. O Júlio é um cara que ele vai tirar a blusa pra dar pra você. Sim. Só que é um perfil, cada um tem um perfil. Tipo, é o que ele acredita. Talvez seja por isso também que ele é o grande atleta que ele é. Cara, é o que ele acredita. Se ele acredita que isso aqui tá errado, cara, tá errado. Acabou. Mas o Júlio é uma das pessoas mais corretas, mais boa pessoa que eu conheço. Você também é, mano. Mas dá um pouco de medo do Cara, é uma moça, velho. É uma moça. Eu só vi ele nervoso, muito nervoso, uma vez. Não vem ao caso. Mas eu nunca vi ele perder o controle, cara. Eu falo 8 anos porque o Renato conhece ele há mais anos. Teve essa questão que afastou ele por esse período. Mas nesses 8 anos que eu convivi com ele, cara... É o que ele falou. Dá a blusa, se bobear, ainda dá o dinheiro da passagem. E ele volta a pé. Juliano é fera. Tá certo. Que bom que ele parou com essa parada de guardar rancor, porque não é produtivo. Pensa o tempo que você consome de potência cerebral dedicando a pensar sobre o quanto você odeia tal situação ou tal pessoa, que você poderia estar só pensando em, sei lá, como você vai ganhar mais dinheiro. Mas entra essa questão da energia, Monark. Por exemplo, vocês foram no CT uma época. Show. O que vocês sentiam lá? Tirando dor. Cara, eu senti um ambiente assim que tava todo mundo ali... Querendo se ajudar. Exatamente, querendo se ajudar. A primeira coisa que o Renato falou pra mim quando me contratou foi o seguinte, Carlão, no seu ramo de personal, você pode trabalhar com quem você quiser aqui. Saiba quem você coloca aqui dentro. Por quê? Energia, cara, não tô falando de religião. Energia pra mim é uma coisa muito figurativa. Então, por exemplo, você tá lá, de repente... em um lugar, já sabe aquela situação? Talvez até em uma entrevista que você saiu daqui pesado, que você fala, meu, entendeu? Lá você não sente isso. Por quê? A gente tem um nicho onde a gente sabe filtrar quem vai estar lá no nosso ambiente, conviver conosco. Então hoje, lá todo mundo é para se ajudar realmente. Sabe? Todo mundo, é um por todos, todos por um. Essa é a ideia que o Renato quis trazer quando criou o CT junto com o Roberto.